Como a gente recrutar talentos com mais assertividade. É uma das coisas mais difíceis. E por que hoje eu tô aqui gravando esse vídeo falando sobre recrutamento de equipes e com assertividade? Porque alguns dias atrás busquei aprender e conhecer um pouco mais sobre isso, fiz uma imersão em gestão de pessoas e eu vou falar esse trecho de que eu acabei de aprender, né, sobre esse recrutamento com mais assertividade, junto com um pouquinho da minha experiência, né, de há 14 anos estar fazendo esse recrutamento de pessoas para as clínicas. E quem deu essa aula foi o Bernardinho, que é o grande campeão, formador de equipes vencedoras. Não teria pessoa melhor para poder ensinar e ajudar a gente. Eu vou estar dividindo isso que eu aprendi com o Bernardinho sobre recrutar talentos e conseguir fazer isso, né, de forma assertiva. E o que ele fala, né, sobre recrutar pessoas? Que os líderes, eles escolhem as pessoas que precisam de ter o mesmo direcionamento e o conjunto dessas pessoas é que vão formar times vencedores. Isso é uma fala do Bernardinho. E a gente destrinchando um pouquinho só essa frase, é a gente pensar assim, que o líder escolhe, mas ele precisa de encontrar pessoas que tenham o mesmo objetivo e que ele consiga fazer com que esse time caminhe no mesmo objetivo, e só assim a gente vai formar times vencedores. Vamos aprender? Curte esse vídeo, comenta, compartilha, que eu vou dividir com vocês um pouquinho do que eu aprendi lá. Tem duas coisas que ele busca. Primeiro, ele mostrando como a gente vai fazer esse recrutamento. Aonde que a gente vai encontrar essas pessoas? Número 1, ele diz que é por indicação. Então, indicação da onde? Indicação do próprio time ou algum tipo de indicação que venha do concorrente, do mercado, né? São pessoas que já trabalhavam em empresas que são parecidas com a sua e que você pode olhar aquele profissional atuando nesse lugar e entender se você quer, de repente, recrutar essa pessoa para o seu time ou não. É a segunda forma, né, da gente estar recrutando essas pessoas em universidades, né, lugares que estão formando pessoas. E na verdade eu tento trazer um pouquinho para minha realidade, né, que eu sou gestora de clínicas. Então, aonde que a gente busca essa primeira indicação, como ele diz? Teoricamente a gente busca muito mesmo no mercado e a gente busca também por indicações de pessoas, às vezes, tanto de clientes como de pessoas que já são do nosso time, e aí eles acabam indicando novas pessoas e ali a gente começa a fazer uma seleção desses currículos. E universidades, isso é muito real mesmo. Então a gente busca perguntar sobre aquela vaga para alguém que está formando pessoas. Isso é também uma grande possibilidade da gente fazer esse recrutamento de talentos. Depois que a gente faz esse recrutamento, depois que a gente começa a entender aonde a gente vai buscar essas pessoas, a gente também precisa de entender o que a gente quer para aquela vaga. E isso às vezes parece ser muito óbvio, mas às vezes a gente não pensa antes de começar o processo seletivo. A gente quer ir descobrindo no meio do caminho. Não é sobre isso. Então, antes de você entender, para você buscar alguém para aquela vaga, para começar o processo de entrevista, você tem que começar a se perguntar: aonde eu estou buscando essa pessoa? E às vezes essa primeira pergunta é muito vaga. Eu vou dar um exemplo de novo aqui da clínica. Então vamos botar: eu estou buscando alguém para recepção. Então, ponto. Alguém para recepção. Quem é do time que eu tô precisando de repor ali? É alguém com mais experiência? É alguém que tem uma postura mais de liderança? É alguém que seja mais risonho para dar uma quebra nesse time? É alguém que seja mais disponível? É alguém que seja mais centrado? Porque é um time. Então, a minha recepção, ela tem mais de um profissional. Para aquela vaga, qual é a característica que eu tô buscando para compor aquela equipe? Isso é importante antes de você começar a fazer o processo, porque isso vai dizer qual é a idade, se você quer uma pessoa que já tem experiência ou não precisa de ter tanta experiência, ou você está buscando uma pessoa que seja mais empática, ou você está buscando uma pessoa que seja mais concentrada. Tudo isso vai te direcionar na hora que você vai fazendo essa pré-seleção. E isso é muito importante quando a gente está fazendo essas análises de currículo. Então, se você tem tempo para desenvolver esse profissional, se você tem pessoas na sua equipe que podem ajudar esse profissional a ensinar esse profissional, ou se você já quer um profissional pronto, isso vai mostrar se você pode buscar ele numa instituição de ensino ou não, se você já vai ter que buscar realmente no mercado alguém que seja mais sênior, ou se você tem a capacidade de ter alguém
mais júnior, que vai aprender. E aí depois que você fez toda essa análise, que isso é o líder, é o dono daquela vaga, é que vai dizer quem ele quer para aquele setor. E normalmente, né, eu faço muito isso aqui, eu me reúno junto com o líder do setor e pergunto a ele as características que ele quer para a vaga. E normalmente, depois que eu faço a seleção de pessoas, eu faço uma entrevista, mais um pré-treinamento, um primeiro contato com aquele profissional, é o líder daquele time que vai fazer, não eu. É super importante em campo, no ambiente de trabalho, o líder daquele setor já entender se aquela pessoa vai performar ou não junto do time. E às vezes a pessoa que está lá fazendo recrutamento, ela não tem essa capacidade de campo, sabe? De entender se aquela pessoa está performando ali, realmente aonde ela vai trabalhar. Bernardinho, ele fala de uma coisa que eu muito concordo, que normalmente as pessoas, elas buscam uma vaga por dois motivos. Uma é por paixão e outra é por necessidade. E ele deu um exemplo que parece que assim... Ué, mas como o Bernardinho é um treinador, né, de alta elite, de vôlei, de times campeões, onde que tem alguém ali naquele time por necessidade? Ele super contou uma história que eu não sei se vocês conhecem, que é do Escadinha. É um líbero muito premiado, campeão diversas vezes, né? Um exemplo, a gente olha pra ele assim, e ele diz que um dos primeiros motivos que o Escadinha começou realmente aí, ele entendeu que ele ia dar muito certo no time, ele veio pela necessidade. Ele dizia assim, ele tinha fome, ele precisava de comer, então ele estava ali por causa disso. Ele era o mais talentoso? Não, mas a necessidade fez ele se esforçar e ser melhor, mais disponível do que todos. Ele não tira o mérito dessa pessoa, chega até o local, a empresa, e ele trata o time dele como uma empresa por necessidade. Porque às vezes essa pessoa é a que vai mais dar, como ele diz, o sangue para realmente performar. Ele que vai ficar até mais tarde, é ele que vai fazer com que realmente a falta de talento seja compensado por um esforço de querer aprender. E por outro lado, né, um pouco mais fácil, vem essa pessoa que é movida pela paixão. E aí isso a gente precisa de deixar muito claro e entender durante a entrevista. Se essa pessoa tá vindo por você porque ela é apaixonada pelo aquilo que ela vai fazer, ou se ela tá indo ali até você por uma necessidade. Por quê? Porque a motivação vai ser diferente. Então a pessoa que tá vindo pela necessidade, você vai ter que motivá-la de uma forma diferente para ela conseguir performar. Já a pessoa que vem pela paixão, a motivação vem de outras formas. Isso é determinante para você, além de conseguir selecionar a pessoa certa, você conseguir fazer a retenção de talentos. Ele fala uma frase: não são sobre os melhores, mas é sobre os certos. Para você ficar refletindo aí. Às vezes a gente fica buscando muito sempre os melhores, mas a maioria das vezes é sobre os certos. As pessoas certas nos lugares certos.